Olá, querido, querida, muito bom dia, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu sou a Sônia Fiuza e estou aqui diante de você neste domingo, dia do Senhor, dia de louvar e exaltar o nome do Senhor, para te falar uma palavra que tem tudo a ver com isso que eu acabei de dizer e principalmente com aquilo a que eu me referi, que é a casa do Senhor, amém? Existe um salmo, o salmo de número 122, que fala exclusivamente a respeito disso, principalmente no seu primeiro versículo. E está escrito assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu gostaria de convidar você, querido, querida, a ficar feliz quando alguém chegar para você e te informar que está indo à casa do Senhor. Amém? Eu falo assim porque, infelizmente, nós vemos que muitas pessoas não se alegram de ver as outras tantas pessoas indo à casa do Senhor. E aí há toda uma tentativa de impedir a ida da pessoa, de impedir até enfim, o direito natural de cada um de louvar a Deus, né? Porque todos nós temos esse direito, né? Todos nós temos o direito de louvar a Deus com a nossa obediência a Ele, ao que está dito na Sua palavra. E isso a gente vê quando, por exemplo, alguns conselhos enfim, de algumas profissões que impedem, desejam de todas as formas impedir que os clientes, por exemplo, né, os pacientes, por exemplo, da área de psicologia, que queiram fazer uma outra tentativa na sua vida de retrocesso, vão retroceder. Eu quero voltar atrás numa decisão que eu tomei lá atrás, quando eu era mais jovem, ou isso, aquilo. Então, alguns conselhos impedem, não é, as pessoas de fazerem o caminho de volta. Este salmo, ele está dizendo nesse primeiro versículo isso: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É como se o salmista tivesse perguntado assim: aonde vocês estão indo? E aí as pessoas tivessem respondido para ele, vamos à casa do Senhor. E aí ele vai e diz, como se ele estivesse escrevendo um diário, escrevendo um livro, e aí ele diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram que se estava indo à casa do Senhor. As pessoas que conhecem ao Senhor, conhecem de verdade, que amam a Cristo de verdade e que entendem a palavra de Deus, entendem os conceitos bíblicos, os conceitos que Jesus introduziu no mundo quando ele aqui esteve, né? Essas pessoas ficam alegres, elas ficam naturalmente alegres quando alguém se converte, quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, quando alguém declara que é de Jesus de verdade, porque alguns, infelizmente, estão declarando para ganhar ibope, né? Lamentavelmente é verdade, para parecer que são bons, talvez muitos porque já têm tanto dinheiro, tanta fama, e aí querem dizer que até Jesus Cristo elas compraram com o seu poder, com a sua vitória, né? Não é coisa verdadeira, infelizmente a gente precisa dizer assim, não houve uma conversão verdadeira, genuína, né? E essas pessoas nem ficam felizes, conforme aqui está o salmista dizendo, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aquele vizinho que nós evangelizamos, aquele vizinho com o qual nós nos assentamos muitas vezes para ensinar a palavra de Deus. E aí um dia ele diz, vamos à casa do Senhor. Estamos indo para a casa do Senhor. Eu já vivi algumas vezes essa alegria de saber que alguém com quem eu me esforcei para evangelizar, para mostrar o caminho que é Jesus, finalmente encontrou esse caminho, né? Que alguns estão dizendo que é na própria casa, né? É do jeito delas, deles, né? Mas não é não. É do jeito que está estabelecido na palavra. O Senhor Jesus Cristo falou com uma mulher em João 4, a salvação vem dos judeus. Eu acho interessante ali, porque ele ali não é nem um pouco politicamente correto.
não é? Porque ele poderia estar com receio de que ela fosse embora, não quisesse mais dar ouvidos a ele, depois que ele dissesse essa informação, não é? Ela estava ali com ele em uma cidade, uma aldeia, aonde havia uma confusão enorme, religiosamente falando, muitos deuses, muitas crenças, muitas religiões. E ele vira para ela e diz: a salvação vem dos judeus. Então, aquela palavra libertadora, que conforme o próprio Senhor Jesus Cristo falou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro, que esta verdade é Jesus, né? Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o caminho, Jesus Cristo, que é a vida e também é a verdade, quando é conhecido, torna-se libertador. Ninguém se tornará liberto, né? Ou liberta, se não conhecer. Né? Se não conhecer, jamais será liberto. Essa é a grande verdade. Então, existe, infelizmente, aquele conhecimento superficial. Vai-se à igreja porque é chique, vai-se à igreja porque é politicamente correto ir à igreja, né? Eu vou passar por bom, por boa. Ou então vai-se à igreja, infelizmente, é verdade, para se esconder de algum crime que cometeu, de algum pecado que cometeu. E aí, estando na igreja, passa-se a imagem de gente boa, de gente que não pisou na bola. E então ali, ó, você não pode desconfiar daquela pessoa, não, porque ela está na igreja. Mas não houve libertação, porque para ter a libertação que Jesus Cristo, que é a verdade, realiza, é preciso um aprofundamento, é preciso um abandonar de práticas antigas. Sabe, quando o Senhor Jesus Cristo está com essa senhora ali em Samaria, em João, Evangelho segundo João, capítulo 4, nós vemos uma coisa que eu acho assim interessante e que significa o que é efetivamente a conversão a Jesus Cristo, né? Ela havia seguido para o poço com um cântaro, ela pretendia retirar água e levar água para sua casa. Porém, ao chegar ali naquele poço, ela se deparou com Jesus. E é muito interessante isso. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus haviam ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus próprios discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus assentou-se junto à fonte por volta da hora nona, na hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher lhe disse: como tu, sendo judeu, pedes-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí está uma informação, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: olha, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela respondeu-lhe: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Jesus lhe afirmou: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não precise mais vir aqui e eu não tenha sede mais. Jesus lhe disse: vai então, chama o teu marido e vem cá. Ela então respondeu:
eu não tenho marido. Jesus replicou: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe, pois, Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Mas nenhum deles lhe disse, que perguntas? Por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, à cidade e vieram ter com Jesus. Aqui ela tinha ido ao poço para buscar água. Chegando ao poço, ela encontrou Jesus. Depois de encontrar com Jesus, ouvir tudo que Jesus lhe havia falado, ela então deixou o seu cântaro. A pergunta de hoje para você é esta: você já deixou o seu cântaro? Você já demonstrou efetivamente que o que é mais importante para você é Jesus? Que até Jesus chegar à sua vida, você era um tipo de pessoa, e desde o momento que ele chegou, você passou a ser uma outra pessoa, passou a ter uma outra conduta, uma outra forma de pensar e de agir? Você já deixou o seu cântaro? Você já se encontrou com Jesus? Você já teve um encontro com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis? Já teve um encontro com o Salvador? Você precisa ter esse encontro, querido, querida. Por isso, Salmo 122 hoje, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, o tempo antes de conhecer Jesus era o tempo em que não havia alegria para estar na casa do Senhor. Tanto que ou as pessoas nos imploravam para que fôssemos, quanto nós passávamos pela outra calçada, fazíamos cara de contrariados, mesmo que a pessoa não estivesse fazendo nada contra nós, né? Até uma oração a gente repreendia, a gente jogava fora, né? Essa é a grande verdade. Mas quando temos um encontro com Jesus, nós nos alegramos de ver que as pessoas vão à casa do Senhor. E o salmista ainda diz, e o salmista que é Davi, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei. O grande rei é Jesus. Quando ele vier na sua glória para buscar a sua igreja, a sua noiva, ele vai pisar com seus pés em Jerusalém. Eu confesso a você, desejo profundamente no meu coração um dia, ainda aqui em vida, ter a oportunidade de colocar os meus pés naquela terra, na terra onde o meu Senhor e o meu Salvador pisou, andou, realizou milagres, curas, libertação, aonde ele conheceu as pessoas, ele foi amigo das pessoas, ele retirou as pessoas do ostracismo, ele retirou as pessoas dos seus pecados. Eu desejo ir a Jerusalém, a cidade do meu Rei, o meu Senhor e Salvador Jesus. Amém? Eu me sinto feliz de saber que as pessoas estão indo à casa do Senhor. Por isso eu convido você também. Vá à casa do Senhor, vá hoje,
ou vai em qualquer outro dia da semana. Normalmente as igrejas têm cultos em todos os dias da semana. E isso é porque elas querem alguma coisa, tipo, as pessoas dizem, né, as pessoas que não gostam de Deus, é porque eles querem receber mais dinheiro. Não. É para que você tenha a sua oportunidade. Eu gosto muito de um pastor que foi meu pastor durante mais de 15 anos, pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Ele falava a respeito do suco de uva que é servido na Santa Ceia do Senhor. E ali ele falando que não é servido o vinho, não é? Porque essas pessoas especulam mesmo, por que não vinho? Se na época de Jesus ele tomou vinho, não é? E aí ele explicava assim de um modo que eu considero muito lindo, muito crente. Ele dizia o seguinte, que há pessoas, e ele é médico também, pode falar com mais propriedade, porque há pessoas que são oriundas desse mundo de vício de álcool, e o álcool ele fica na corrente sanguínea, ele grita, ele chama, ele chora querendo voltar, ele quer voltar. É muito difícil a pessoa se libertar do vício do alcoolismo. Então, por amor a esta pessoa que ali está e reconhece-se que ela está em meio a uma luta, a igreja não serve vinho. Olha que coisa linda, né? Por amor àquela pessoa, a igreja toma uma determinada medida. Então, as igrejas estão com as suas portas abertas em vários dias da semana, às vezes em todos os dias da semana, para dar a você a oportunidade de você entrar, de você pedir uma oração, de você ouvir a palavra, você conhecer as pessoas que estão lá e você ter a convicção que você precisa ter de que a igreja é o melhor lugar aonde se pode estar. Ao contrário do que talvez tenham dito para você ou até demonstrado a você. Amém? Na casa do Senhor estão os tesouros do Senhor e todos aqueles que o amam, que o louvam, que o adoram. Eu gosto muito também do primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, o capítulo 29. Lá está algo que eu acho muito lindo, que foi o rei Davi fez um levantamento de ofertas junto ao povo para a construção do palácio. E aí está escrito assim, disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. A casa do Senhor tem essa mesma conotação. A casa do Senhor é para louvarmos a Deus, para falarmos com o Senhor com as nossas orações e para mostrarmos um comportamento diferente daquele que o inimigo coloca no coração das pessoas para elas terem, que é como a gente ouve com muita frequência, eu prefiro os animais aos seres humanos, já desses eu intervivo, então você está errada. Você está errada porque a Bíblia diz que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, então você está rejeitando a Deus, né? Então, a igreja, você vai e você tem ali a oportunidade de ter comunhão com as pessoas, mas isso não significa que você tem que ir para a igreja para ser diferente apenas na igreja. Você vai para a igreja para aprender como você deve ser fora da igreja. Amém? Lá você abraça, você beija, você chama de irmão. Aqui fora também. Você vai abraçar, você vai beijar, você vai estender a sua mão, você vai orar pela pessoa, você vai convidá-la para ir à casa do Senhor, vai chamá-la de irmão, de irmã, vai se fazer todos os esforços possíveis para ajudar aquela pessoa. Amém? Alegre-se quando alguém te disser, vamos à casa do Senhor. E responda sim quando a pergunta vier com uma interrogação, quando a palavra, o texto, vier com uma interrogação. Vamos à casa do Senhor? Aí você diga, e eu fico alegre com esse convite. Eu vou sim, eu não sou bobo, eu não sou boba. Os tempos estão passando com muita rapidez, se você parar para pensar. E coisas terríveis estão acontecendo. Eu convido você, vá à casa do Senhor, vá conhecer a Bíblia, vá para a escola dominical, vá aprender a manusear a Bíblia, ler a Bíblia, entender a Bíblia e saber o que Deus, o teu Criador, está falando. Amém? O nosso querido Davi, ele recebeu da parte do povo muitas ofertas. E aí ele vai dizer assim,
em oração. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Quando nós vamos à igreja, nós nos colocamos como pessoas humildes, como pessoas que reconhecem que Deus existe e que Deus é que nos dá tudo. Aí nós vamos lá para agradecer a Ele por ter nos dado o emprego, a saúde, o casamento, a família, a vitória que temos. Amém? Eu vou orar por você, para que você tenha vontade de ir à casa do Senhor, para que você seja mais uma das muitas milhares de pessoas que sentem prazer em ouvir esta notificação. Vamos à casa do Senhor. E você seja mais uma dessas pessoas que, quando te perguntarem aonde você está indo, você diga: eu vou à casa do Senhor, eu vou à casa do meu Pai. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro aqui em prol da vida da pessoa que está diante desta mensagem nesta data, pedindo ao Senhor, bendito Deus, que o Senhor se compadeça dela nas suas lutas, nas suas vitórias também, o Senhor esteja presente, para que ela não receba falsas vitórias. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor instrua nos teus caminhos, pelo teu Espírito Santo, que o Senhor lhe conceda a paz, que excede todo entendimento, que o Senhor, ó Deus, quebrante o seu coração, para que ela faça aquilo que o Senhor quer que ela faça, Pai. Eu fiz a minha parte, dizendo a ela: vamos à casa do Senhor, alegre-se em ir para a casa do Senhor, ao contrário de alegrar-se para andar em direção contrária aos caminhos do Senhor. Deus, faz que esta palavra alcance o coração dela e ela diga sim, sim ao Senhor, sim ao teu Espírito que está aqui para nos abençoar, que está aqui para nos guardar do mal, para nos proteger do maligno, e sim para Jesus como seu único e suficiente Salvador. Abençoa a sua família, Pai, abençoa a sua saúde, abençoa as suas finanças, abençoa a sua vida espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido e minha querida. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha um feliz dia na presença dEle. Não negue a Cristo, em nome de Jesus. Não rejeite a Cristo, não rejeite a salvação. O dia está se aproximando da vinda de Jesus. Esteja preparado, preparada para que Ele te encontre em paz com Deus. Amém? Procure uma igreja. Procure conhecer a Cristo e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Tchau, tchau.